E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Paulo Borges, Tech Todo Dia. Aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos variados e valiosos sobre ferramentas, tecnologia, programação e empreendedorismo, para te ajudar no seu crescimento profissional e até mesmo no crescimento do seu negócio. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para me ajudar com esse trabalho e não perder nenhum conteúdo. Lembrando que eu sempre coloco o ouro na descrição dos vídeos, algum bônus especial para você, alguma turma de treinamento aberta, e muito mais. Bora pro conteúdo. Então bora lá, pessoal. Bora para mais uma aula. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula, pessoal, é baixar uma ferramenta, que é um editor de texto com superpoderes. Quando a gente vai escrever código, quando a gente vai programar, nós vamos basicamente usar editores de texto. Ah, Paulo, editor de texto assim como o bloco de notas do meu computador ou o bloco de notas do meu celular? Isso, exatamente. Para escrever código, a gente não precisa de algo mirabolante. A gente só precisa de um editor de texto e escrever o código nesse editor de texto, certo? Eu poderia usar o bloco de notas, tá? Não teria nenhum problema. Pegaria o bloco de notas, escreveria o meu código JavaScript lá e depois salvaria o arquivo como um arquivo JavaScript. Já já você vai entender melhor como isso funciona. Mas não é indicado porque o bloco de notas ele já salva por padrão o arquivo como TXT, ele não te dá algumas funcionalidades muito legais que outros editores de texto dão, então por isso que a gente utiliza outros editores de texto que encontramos no mercado. Um exemplo deles é o VS Code, tá? Você está vendo esse íconezinho azul? O VS Code é basicamente um editor de texto onde a gente pode escrever textos, certo? Com diversas funcionalidades bem legais que ajudam muito no nosso dia a dia como programador. Então, no VS Code a gente pode criar pastas, criar arquivos e escrever dentro desses arquivos. E já já você vai ver melhor como funciona. Primeira coisa que você precisa fazer é ir no Google ou em qualquer navegador, certo? E pesquisar por VS Code, tá? É totalmente gratuito, tá, pessoal? Ah, existem outros editores de texto que eu também posso usar? Existem sim, tá? Existem diversos editores de textos que trazem funcionalidades bem legais. Muito provavelmente você já viu alguma imagem na internet, né, de um editor de texto lá aberto, com vários códigos. Achou que é algo muito mirabolante, mas calma, a gente vai começar devagarinho. Ali é basicamente um editor de texto com um arquivo de programação criado e a pessoa escreveu ali os códigos dentro do arquivo, tá? Então, a primeira coisa que você pode clicar aqui, tá? Ou clicar logo em download, realizar o download ou a instalação, seja o seu computador Windows, Mac ou Linux, tá? Eu não vou ensinar a fazer a instalação aqui, porque não faz sentido, tá? É só você pesquisar e instalar, não tem segredo. Se você tiver dificuldade, pode pesquisar no YouTube, que tem centenas de vídeos ensinando a baixar e instalar o VS Code, tá? Mas eu não vou ensinar aqui nessa aula, porque é algo muito simples e a gente não precisa perder tempo com isso, tá? Com o VS Code instalado, você vai na sua área de trabalho e vai criar uma pasta, tá? E dentro dessa pasta que a gente vai dar as nossas aulas agora, ó. Eu criei essa pasta chamada Lógica, tá vendo, ó? Uma pastinha simples chamada Lógica. Paulo, por que que a gente criou essa pasta aí e por que que a gente vai trabalhar dessa pasta? A partir de agora você tem que entender que todo tipo de software é um conjunto de pastas para organização e arquivos para execução, certo? Nas pastas a gente consegue organizar todos os nossos arquivos de uma maneira que faça sentido para o nosso software. E os arquivos vão executar os códigos que a gente precisa para fazer um software funcionar. Por exemplo, seu sistema operacional, Windows, Mac ou Linux, eles são, né, um conjunto de pastas para organizar e arquivos. Um sistema operacional como o Windows, por exemplo, tem centenas e centenas e centenas de pastas e arquivos criados para fazer com que o sistema funcione, ok? Então, basicamente, o trabalho do programador, nesse caso aqui, né, nós estamos falando principalmente de desenvolvimento web nesse canal, mas o trabalho de um programador é saber lidar com pastas e arquivos. Existem centenas de tipos de arquivos e utilizamos as pastas para organizar esses arquivos. Mas vamos entender isso um pouco melhor lá dentro do VS Code, tá? Então a gente criou a pasta aqui na área de trabalho, né? Se você não sabe, aqui no Windows, basicamente você vai clicar com o botão direito, novo, pasta, criar pasta e diz qual nome você quer. Deixa eu deletar essa pastinha aqui. Por enquanto a gente vai criar apenas a pasta lógica, não tem nada dentro dela, tá? Ela tá totalmente vazia, deixa eu puxar aqui, tá totalmente vazia, e por isso que o VS Code ajuda muito a gente consegue abrir essa pasta dentro do VS Code, e lá no VS Code a gente consegue criar novas pastas dentro dela,
novos arquivos, coisas que a gente não consegue fazer com um bloco de notas, tá? Então eu vou vir aqui no meu VS Code ou no ícone do desktop, ou coloco ele aqui embaixo, eu costumo deixar ele aqui embaixo, vou clicar com o botão direito e vou vir em New Window, certo? Clicamos em New Window, ele vai abrir essa janelinha aqui do VS Code, tá? Você não precisa se preocupar em tentar aprender agora tudo que o VS Code te possibilita, né? O VS Code tem diversas funcionalidades que ajuda muito no nosso dia a dia como desenvolvedor, tá? Eu não utilizo todas as funcionalidades, não conheço ninguém que utilize tudo que o VS Code tem a oferecer, porque é realmente impossível, é bastante coisa, mas aqui você vai aprender o essencial para continuar evoluindo. E conforme você vai precisando de algo, você aprende novas funcionalidades dentro do VS Code. Então não precisa se preocupar em aprender tudo agora, conforme você vai evoluindo, vai aprendendo e vai precisando de novas coisas, aí sim você vai aprendendo novas funcionalidades que o VS Code tem para te oferecer, tá? E vai utilizando no seu dia a dia. Mas por hora a gente só vai entender como criar pastas e arquivos aqui dentro, ok? Então você pode ver que ele tem um menu lateral aqui, tá? Com diversas coisas. Eu vou te explicar inicialmente apenas esses dois primeiros aqui. Esse daqui é para a gente lidar com as pastas e arquivos, que é justamente o que eu te falei. É isso que você vai utilizar no seu dia a dia. E esse outro aqui serve para a gente procurar algo específico dentro das pastas e arquivos que a gente está trabalhando. Então, vou dar um exemplo. A gente vem aqui, tá? No caso, ele não tem nenhuma pasta aberta aqui dentro dele, né? Para a gente trabalhar com VS Code, a gente precisa ter uma pasta aberta dentro dele e a gente já criou a nossa pasta. Então, eu vou aqui em Open Folder, certo? Área de trabalho, e a gente vem aqui em lógica, tá? Selecionar pasta, ok? Aqui, ó. Agora, nós abrimos a pasta aqui dentro do nosso VS Code. Paulo, então agora eu consigo lidar com essa pasta, eu consigo fazer coisas com essa pasta aqui dentro do VS Code? Exatamente. A gente criou a pasta, ok? E agora a gente vai trabalhar com essa pasta. Vamos supor que essa pasta fosse um software, fosse um sistema que a gente iria desenvolver alguma coisa. Seria exatamente esse fluxo. A gente tem uma pasta, abre a pasta dentro do VS Code e consegue trabalhar dentro dessa pasta, né? Tanto é que se eu vier aqui, ó, tá aqui a minha pastinha aberta, né? Ó, aqui é ela aberta, né? Aqui é a pasta fechada, aqui é a pasta aberta. Então aqui, teoricamente, é tudo que tem dentro dessa pasta, tá? Se eu clicar com o botão direito, eu consigo criar um arquivo e criar uma outra pasta aqui dentro, tá? Ah, Paulo, eu consigo deixar o VS Code em português? Eu posso deixar em português? Pode, tá? Mas eu não aconselho, porque a maioria dos softwares que a gente trabalha, pessoal, eles são em inglês nativamente. Inglês não é um requisito obrigatório para você aprender programação e para trabalhar com programação, mas eu te aconselho a aprender um pouco porque vai te ajudar no seu dia a dia. Então mantenha o software em inglês, vai aprendendo aos pouquinhos, né? New File é novo arquivo e New Folder é nova pasta. Então vamos criar uma outra pasta aqui, por exemplo, né? Vamos aqui, aula 2, e vou dar um Enter. Tá? A gente criou uma pasta aqui dentro. Então, se eu venho aqui na minha área de trabalho, deixa eu minimizar, e abro aqui a pasta lógica, agora ela tem uma outra pasta aqui dentro também, tá vendo? Então, o VS Code, ele consegue manipular isso, por isso que ele é tão interessante. A gente consegue trabalhar com muito mais facilidade. Por exemplo, se eu quero um arquivo de texto, tá? O que define que tipo o arquivo é a sua extensão, ok? Então, se eu venho aqui e vou criar um novo arquivo, tá? Vou criar aqui qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, o nome do arquivo não importa. .txt, tá? Isso aqui é um arquivo de texto. O .txt é chamado de extensão. Lembra que eu te falei que temos centenas de arquivos? Cada arquivo tem a sua extensão, certo? E cada tipo de arquivo tem o seu papel. Por exemplo, o arquivo txt é um arquivo simples de texto, onde eu posso vir aqui e escrever qualquer coisa, né? Qualquer coisa escrita no arquivo, tá? Para salvar, vou dar um Ctrl S, tá? Um atalho para a gente salvar esse arquivo. E se eu venho aqui novamente na minha pasta, ó, eu tenho tanto a aula 2 como o arquivo qualquer coisa criada. E se eu clico, tá? Como ele é um arquivo txt, por padrão ele vai abrir com o bloco de notas, tá? Estamos começando a dar alguns passos aí para você entender um pouco melhor dessa estrutura antes da gente ir para a lógica de programação em si,
tá? Então volta aqui para o meu VS Code, que no caso é o nosso editor de texto que a gente aprendeu, que poderia ser bloco de notas ou qualquer outro tipo de editor de texto para a gente escrever o nosso código, mas que a gente utiliza essas ferramentas que existem no mercado justamente porque elas entregam essa facilidade para a gente. Você vê que eu criei aqui a pasta dentro de outra pasta, criei um novo arquivo com muita facilidade, tá? Consigo visualizar de uma maneira legal. Então, é muito interessante a gente utilizar o VS Code, tá? Então, a gente já entendeu também que todo software é composto por pastas para organizar o nosso software, certo? E arquivos que vai executar aquilo que a gente está querendo fazer. Então, vamos dar continuidade. Falei aqui sobre o arquivo .txt, né? Qualquer coisa .txt, qualquer coisa é o nome do arquivo, não importa o nome, tá? O nome não vai fazer diferença, mas eu aconselho colocar um nome que faça sentido para você entender o que você está fazendo, né? Mas o nome não faz diferença, o que faz diferença é a extensão, tá? Então qualquer coisa .txt é um arquivo de texto comum. Outro exemplo, tá? Arquivo uma outra extensão, PDF, que você já conhece. Aqui são arquivos PDFs, onde a gente tem documentos PDFs. Com certeza você já acessou diversos documentos PDFs, né? E já visualizou diversos tipos de informações diferentes, ok? O documento PDF a gente não escreve que nem um arquivo de texto, que basta escrever qualquer coisa aqui. A gente não consegue aqui chegar e escrever e ter um documento PDF, tá? É uma outra maneira de desenvolver documentos PDFs, mas que não é pertinente a gente aprender aqui. Então a gente tem um PDF, tem um TXT, e tem também diversas extensões de arquivos para lógicas de programação. Por exemplo, se eu clico aqui com o botão direito, venho em novo arquivo e coloco aqui teste.js. Agora eu tenho um arquivo JavaScript e aqui dentro desse meu arquivo JavaScript eu posso escrever já código JavaScript, ok? Então basicamente eu vou escrever o código aqui para fazer o que eu quero executar. Então a gente já está começando a entender. Ah, Paulo, é só o JavaScript que é assim? Não, todas as linguagens de programação funcionam exatamente assim. A gente vem, cria o arquivo, diz qual extensão é. Eu posso chegar aqui no arquivo JavaScript e escrever código de outra linguagem de programação, como Python? Posso chegar e posso escrever, só não vai funcionar, certo? Aqui em arquivos JavaScript eu tenho que escrever código JavaScript, porque ele só vai entender isso e só vai executar isso. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, e criar, tá? O teste2.python, né? .py. A extensão do Python é .py, py, tá? Dou um Enter e aqui dentro, ó, vê que o VS Code, ele até coloca um íconezinho aqui para ajudar a gente a entender com qual linguagem de programação a gente está falando, tá? Olha só, tô passando aqui rapidinho só para saber se você já deixou o like no vídeo, já se inscreveu e ativou o sininho. Primeiro, para não perder nenhum vídeo e segundo, para ajudar o meu trabalho. Esse é o melhor jeito de você me dar essa força, beleza? Então já faz isso aqui embaixo e me ajuda. Então aqui dentro do arquivo Python, agora eu consigo escrever código Python, executar e fazer o que eu quero fazer. Tudo são pastas e arquivos. O seu sistema operacional é um conjunto de pastas e arquivos. O navegador que você está utilizando é um conjunto de pastas e arquivos. O VS Code que a gente está usando aqui agora nesse momento é um conjunto de pastas e arquivos. E por sinal, o VS Code que a gente está utilizando, pessoal, é escrito em JavaScript, tá? Não sei dizer se ele é todo em JavaScript, mas ele é um sistema em JavaScript, tá bom? Então, aprendendo JavaScript, você conseguiria desenvolver uma ferramenta tão legal como essa, tá? Então, a gente já entendeu que a gente consegue criar pastas, consegue criar arquivos, que existem centenas de extensões de arquivos, tá? Tudo na internet, pessoal, são arquivos, tá? A gente vai trabalhar com arquivos. Aí existem arquivos comuns, como arquivos de texto, para escrever textos, arquivos .pdf, tá? E existem arquivos também de linguagens de programação, que é o .js, o .py e por aí vai, tá? Existem centenas de linguagens de programação e cada uma tem a sua extensão de arquivo e dentro do arquivo você só pode escrever código JavaScript, código Python, por exemplo, eu tenho um arquivo C#, código C#, tá? C# é uma linguagem de programação também, para quem não sabe, e por aí vai. Então a gente já está começando a entender as coisas, tá? Vou apagar aqui e vou fechar aqui também. Veja que interessante, né? O VS Code também a gente consegue ver vários arquivos ao mesmo tempo, né? Se eu puxo para cá, ó, eu abro o meu arquivo JavaScript,
Aqui eu visualizo meu arquivo Python, tá? Então ele facilita muito para a gente também, né? Eu tenho 2 arquivos abertos ao mesmo tempo e posso trabalhar nos 2 ao mesmo tempo. Isso no dia a dia de trabalho ajuda muito, tá, pessoal? Continuando a nossa aula, né? A gente se estendeu um pouco mais nessa parte para explicar para você realmente entender como as coisas funcionam. É extremamente importante que você já tenha baixado o VS Code, tenha criado esses arquivos aqui junto comigo e esteja entendendo como as coisas estão funcionando, né? Se eu venho aqui, ó, lógica, ó, tenho todos os arquivos aqui criados, né? O PDF, o nosso arquivo Python, o nosso arquivo JavaScript, tá? O nosso arquivo de texto, ok? Então, a gente já tem aqui tudo criado. Se eu vier aqui, ó, nessa outra pasta, a gente criou uma outra pasta dentro da pasta lógica, né? Se eu vier aqui e clicar aqui com o botão direito, eu consigo criar coisas dentro dela também, tá? Então, se eu clico aqui e crio um teste3.js, ok? Então, aqui eu conseguiria escrever código JavaScript, né? E se a gente volta aqui, ó, e entra agora dentro dessa outra pasta, a gente tem um outro arquivo também, tá? Então é assim que os softwares são criados, pessoal, tá? É assim que o desenvolvimento de software funciona. A gente vai trabalhar criando arquivos dentro de pastas, organizando, sabendo como escrever o código dentro desses arquivos e por aí vai. Tá vendo? Para você que não sabia nada, né? Pode ser que tenham pessoas aqui que já sabem alguma coisa, que já fizeram algo do tipo, mas muito provavelmente tem muita gente que nunca abriu um arquivo de programação, nunca fez nada. Você já tá dando seus primeiros passos, tá? Os primeiros passos parecem ser muito mais difíceis do que realmente são, tá, pessoal? Programação não é fácil, tá? Tem que estudar bastante, mas basta você sentar e estudar e ir dando um passo de cada vez que as coisas vão dando certo. Então a gente já criou alguns arquivos aqui, já entendeu como funciona aí trabalhar um pouco com VS Code também, né? Aí agora eu falei que ia falar sobre a lupinha também, né? Essa lupa aqui vai ajudar a gente a achar códigos no nosso dia a dia. Por enquanto você pode não entender, mas imagina que depois você está trabalhando em um sistema que tem 50 pastas, dentro de cada pasta tem 50 arquivos diferentes, tá? Cada arquivo executando uma determinada funcionalidade, ok? E você precisa achar algo específico. Você vem na lupa e vai pesquisar o que você quer achar. Por exemplo, aqui eu botei qualquer coisa no arquivo. Se eu pesquiso aqui, arquivo, tá? Ele vai me dizer, ó, em qual arquivo tá e o que eu pesquisei, ó. Se eu clico aqui, ele vai me mostrar aqui, ó. Vou fechar aqui só para mostrar, ó. Se eu clicar, ó, ele vai abrir o arquivo aqui na lateral para mim. Então é para isso que a gente vai utilizar essa lupa. Existem outras funcionalidades aqui, tá? Mas que eu não vou explicar agora porque você não precisa. Vamos voltar para nossa aula. A gente já está próximo de finalizar essa aula, mas antes de finalizar essa aula, eu só queria explicar mais alguns conceitos, tá? Eu vou utilizar esse arquivo de texto aqui para me auxiliar a explicar esses conceitos e depois a gente já encerra a aula. Tudo que eu te peço também é que você, antes de aprender esses conceitos, faça tudo o que a gente fez aqui. Crie a pasta, abra no VS Code, crie outra pasta, crie arquivos, tá? Comece a fazer isso e vai explorando aos pouquinhos. Então a gente veio aqui, ó. Não vou salvar por enquanto, né? A gente veio aqui, ó. Cliquei e tal. Como eu não salvei, né? O meu texto continua salvo lá porque eu tinha salvo anteriormente. Então a gente vai vir aqui, ó, no nosso arquivo de texto e vamos entender alguns conceitos novamente, tá? Principalmente o conceito de algoritmo. Essa palavra assusta muita gente, mas você vai ver que não é nada demais e depois que entende, tudo começa a ficar bem mais simples. Antes de te explicar o que é algoritmo, eu quero repassar novamente o conceito de lógica de programação. Beleza? O que é lógica de programação? Opa! Lógica de programação é o conjunto, certo, de conceitos e habilidades, podemos falar assim, habilidades para desenvolver um software, né? Um sistema. Software. Para desenvolver um software, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o VS Code para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Então, lógica de programação é o conjunto de conceitos e habilidades para desenvolver um software. A gente vai utilizar a lógica de programação junto com uma linguagem, né? Utilizamos lógica de programação junto, né, a uma linguagem de programação para escrever, deixa eu dar um enter aqui, dar um enter aqui para ficar melhor para você visualizar, para escrever uma sequência
lógica, não estou colocando todos os acentos, tá? Mas vamos colocar. Para escrever uma sequência lógica que execute uma determinada coisa. Então, estamos repassando o conceito aqui de lógica de programação e acrescentando mais algumas coisas, né? Então, lógica de programação é o conjunto de conceitos e habilidades para desenvolver um software, tá? A gente utiliza a lógica de programação, né, os nossos conhecimentos em lógica de programação, com uma linguagem de programação como JavaScript, por exemplo, para escrever uma sequência lógica que execute uma determinada coisa. Beleza, Paulo? Explica um pouco melhor. Vamos supor que a gente esteja desenvolvendo um sistema ali em JavaScript e a gente quer fazer um login de usuário. Sabe quando você vai lá no Facebook, coloca o seu e-mail, coloca a senha e clica em entrar, né? Aquilo ali muito provavelmente foi desenvolvido com JavaScript e você fez o seu login e acessou ali a sua conta, tá? Então a gente quer desenvolver um login, né, de usuário com JavaScript. O que que a gente precisa fazer? Vamos supor que a gente quer fazer a seguinte coisa. A gente quer fazer o login do usuário, certo? E depois que ele entra no sistema, né? Depois que ele está logado no sistema, a gente exibe uma mensagem de boas-vindas. Eu já dei esse exemplo lá no meu curso de JavaScript, tá? Mas vamos lá, vamos utilizar esse exemplo aqui. Então a gente quer fazer o login do usuário, tá? No sistema. E depois que ele estiver logado, a gente quer exibir uma mensagem de boas-vindas. Então, primeiro, né, o usuário vai acessar a tela de login, tá? Essa é a sequência lógica que ele precisa executar. Acessar a tela de login. Depois, ele precisa colocar o e-mail e a senha, tá? Colocou o e-mail e a senha dele. Depois, ele precisa clicar no botão de entrar. Clicou no botão de entrar. Depois, no sistema, eu vou mudar o status do usuário para logado, né? Então, ele já colocou, na verdade, antes disso eu preciso verificar as informações, né? E verificar se ele colocou a senha correta, se ele colocou o e-mail correto, né? Se ele colocou o e-mail correto, a senha correta, eu vou mudar o status dele para logado. Mudando o status dele para logado, exibir mensagem de boas-vindas. Tá vendo que isso é uma sequência lógica, é um passo a passo que precisa ser executado para a gente fazer a tarefa que a gente quer fazer? Quando a gente vai escrever um software, pessoal, tudo tem que ser muito bem explicado, porque se não for muito bem explicado, o sistema não vai entender, o computador não vai entender. Porque se eu simplesmente chegar aqui para você e falar, olha, seguinte, eu preciso de um sistema que o usuário vai fazer o login, depois que ele fizer o login, exibe a mensagem de boas-vindas. Você consegue entender. Mas o computador, o software, não consegue entender. Ele realmente precisa que seja lógico, que o passo a passo faça sentido. E esse passo a passo, essa sequência lógica que a gente desenvolveu, é chamada de algoritmo. Então, algoritmo nada mais é que a nomenclatura para uma sequência lógica, tá? Que a gente desenvolveu ali com uma linguagem de programação que executa uma determinada coisa. Então, escrevendo aqui para você, algoritmo é uma sequência lógica que executa uma determinada atividade. Você pode encontrar, tá, outras atribuições para algoritmo, né, outras explicações do que é um algoritmo exatamente, mas a explicação mais simples que eu posso te dar nesse momento é que algoritmo é uma sequência lógica que executa uma determinada atividade. Então, algoritmo nada mais é, a palavra algoritmo nada mais é que uma nomenclatura que determina, né, o que é uma sequência lógica. Então, tudo que você escreve em software é algoritmo, tá? Você sempre vai estar escrevendo algoritmos. Sempre que você for desenvolver algo que esteja dentro de uma sequência lógica e que faz uma determinada coisa, executa uma determinada atividade, é um algoritmo. Então, tudo é algoritmo, basicamente, porque você sempre vai estar escrevendo sequências lógicas para executar uma determinada atividade. Assim como essa daqui, ó, pessoal. Assim como essa atividade aqui que eu relatei para vocês. Então, o algoritmo nada mais é do que essa sequência lógica, a nomenclatura utilizada para descrever, né, para dar nome a essa sequência lógica que a gente desenvolveu
tendo conhecimento de lógica de programação e de uma linguagem de programação, ok? Vou dar um exemplo um pouco mais prático do dia a dia. Vamos supor que eu quero escrever um algoritmo que limpe meu óculos, tá? Se eu chegar para você e simplesmente falar, olha, eu quero que tu pegue meu óculos e limpe ali com o limpador de lentes, tá? Você vai entender, você vai saber o que você precisa fazer. Mas para escrever um algoritmo disso, eu preciso utilizar uma linguagem de programação e dar o passo a passo exatamente do que eu quero fazer. Eu tenho que explicar, olha, com a mão esquerda, pegue o óculos. Depois, com a mão direita, pegue o limpador de vidro, tá? Depois, você vai pressionar o seu dedo nas lentes, tá? Depois, você vai pegar um papel e limpar as lentes do óculos. Depois, com a mão esquerda, você vai colocar o óculos em cima da mesa. Então, para o computador, para escrever um software, eu tenho que sempre escrever coisas que façam sentido, tá? Como eu falei, não basta chegar aqui e dizer a ordem correta, tá, pessoal? Programação não é isso, não é chegar e falar o que você quer fazer, você tem que desenvolver. Mas isso é algo para os próximos capítulos, tá? Você tem que desenvolver. Mas quando você entende a lógica por trás disso, entende lógica de programação e aprende uma linguagem de programação realmente, fica muito fácil escrever os seus sistemas, tá? Fica bem simples porque você está entendendo como as coisas funcionam, como as coisas fazem sentido e como não fazem sentido, tá? Então, para uma segunda aula, a gente já aprendeu muita coisa. Essa aula foi bem longa mesmo, a gente já aprendeu muita coisa aqui. A gente aprendeu como baixar o VS Code, né? Aprender um pouco mais sobre pastas e arquivos. Todos os softwares que a gente vai escrever são pastas e arquivos, tá? Existem diversos tipos de arquivos. Recapitulamos o que é lógica de programação, entendemos como é uma sequência lógica, né? E depois entendemos que algoritmo nada mais é do que a nomenclatura para chamar essa sequência lógica, né? Como chamamos uma sequência lógica, ok? Então a gente já aprendeu bastante coisa nessa aula e eu te vejo nas próximas aulas. Muito obrigado por acompanhar mais um conteúdo aqui no canal. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho e dar uma força muito grande a continuar com esse trabalho. E também dá uma olhada por dentro do canal. Se você se interessou por esse vídeo, com certeza vão ter outros conteúdos que vai te interessar muito. Outra coisa, lembra que eu sempre coloco ouro na descrição dos vídeos. Algum bônus especial, alguma vaga de treinamento e também quando tem turma aberta do Profissão Programador, eu coloco aqui na descrição dos vídeos. Esse curso que já levou muita gente do Total Zero ao primeiro emprego na área de programação, tem uma das maiores taxas de sucesso no mercado, levando pessoas comuns a vagas de programadores. Dá uma olhada na descrição e muito obrigado por acompanhar mais um conteúdo.